Boa noite aí para vocês, gente. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de todos. Segunda-feira à noite, complicado, né? Estamos aqui para dar continuidade nessas aulas multidisciplinares que a gente faz aqui no Hospital Santa Clara, em conjunto com a Labs for Fit, para tentar discutir os temas e ver o que a gente pode aprender junto aí, tendo essa discussão entre ortopedia, radiologia e fisioterapia, né? E medicina esportiva, né? E agregados. O tema destinado para mim foi sobre lesão de cartilagem no joelho do corredor. A primeira coisa que eu pensei me fez raciocinar o que é que nós vamos falar, né? Sobre o joelho do corredor. A primeira coisa que a gente tem que definir é o tema. O tema, na verdade, não é joelho do corredor, o tema é lesão de cartilagem no joelho do indivíduo ativo. Alô? Então o tema é lesão de cartilagem no joelho de um indivíduo ativo. Esse indivíduo ativo, ele pode ter 18, 30, 50, né? Ele pode jogar basquete, futebol, que a lesão condral dele vai ser muito semelhante ao do joelho do corredor. O primeiro conceito que a gente tem que ter é que o joelho é uma articulação extremamente complexa, situada entre duas outras articulações de carga e que tem influência externa tremenda de musculatura, de peso, de eixo, tá? Então um monte de coisa vai influenciar isso. E a gente tem que compreender o joelho como um envelope de função. Se a gente olhar para uma lesão isolada de cartilagem e não olhar para o envelope de função, provavelmente vai ser seu primeiro erro, né? Essa lesão de cartilagem, ela é uma lesão isolada ou ela tem sintomas de osteoartrite? A lesão isolada, provavelmente, vai ser isso aqui, ó. Dois velhinhos terminando a maratona. Por quê? Porque envelhecer significa desgastar. Então, inevitavelmente, o indivíduo mais velho tem mais desgaste que o indivíduo mais novo. Mas até que ponto que a lesão condral tem característica de osteoartrite e tem sintomas de osteoartrite? Por que uma lesão de cartilagem adota esses sintomas? Porque ela liberta debris, mediadores catabólicos, que vão gerar uma sinovite, que é a inflamação da sinóvia dentro da articulação. Essa sinovite vai gerar dor e inchaço e vai produzir mais mediador inflamatório, que vai gerar uma cascata reverberativa. Isso vai desequilibrar esse processo entre destruição e regeneração da cartilagem, gerando sintoma de osteoartrite. E onde é que a gente vai atuar para não deixar a lesão condral se tornar uma osteoartrite? É por aqui. Lembrando que condropatia não é osteoartrite e ela não se torna osteoartrite por conta do negócio chamado de homeostase, que é um outro conceito que a gente tem que ter. Um joelho com lesão condral, se estiver em homeostase, ele não vai ter dor. Não foi o que você falou na sua aula, Fabrício? Por que a gente vai pegar um cara que é um corredor de 50 anos que corre a 20, tem uma baita de uma musculatura, você vai lá, olha um osteófito, uma lesão condral no joelho, não, você não pode correr mais. Não é assim, o joelho dele está em homeostase, né? E o que é homeostase? Basicamente, é equilíbrio. Equilíbrio que a gente tem para viver. Se você está em homeostase, você não tem sintoma de dor, não tem sintoma de inflamação, de inchaço. E esse aqui é o objetivo do tratamento. O objetivo do tratamento de lesão de cartilagem é o cara estar sintomático. Como que a gente vai fazer isso? É de forma conservadora, é cirúrgico, né? Então, depende. Esse aqui são vocês, tentando segurar uma coisa inevitável que sofre, além de tudo, a ação do tempo. Então, a lesão condral, ela vai evoluir. Existem métodos de quê? De tentativa
de retardar o processo, mas nenhum, vocês vão ver no final da aula, nenhum vai ser tão eficaz para você afirmar que esse indivíduo não vai evoluir com osteoartrite no final. De quanto tempo que a gente não sabe. Agora, uma vez identificado um problema daquele ali, um buraco de cartilagem, como é que você vai começar a tratar esse paciente, a diagnosticar, a estratificar e a tratar o cara? Sendo que tem tanta diferença entre um indivíduo e o outro, né? São muitas variáveis aí para você tratar. Primeira coisa que a gente tem que fazer diante de uma lesão condral diagnosticada, você tem que saber os fatores de risco, para você saber onde atuar. Idade, fator de risco, claro, envelheceu, você vai ter mais desgaste. Uma tendência maior àquela sua lesão ter sintomas de osteoartrite. Alteração do eixo mecânico, não só produz, como piora sintoma. Índice de massa corporal, é alto nível de evidência que a piora e causador de piora de sintoma de osteoartrite. Função muscular, o trabalho em cima de musculatura, ele reduz significativamente sintoma em joelho com lesão condral. Trauma, indivíduo que teve trauma no joelho, ele tem uma chance muito maior do que os outros de desenvolver osteoartrite. O trauma hoje, ele é considerado, lesão do LCA. Reconstruiu, não reconstruiu? Por isso que a gente fala, a reconstrução do LCA não significa que o indivíduo no futuro não vai desenvolver uma osteoartrite. Porque o próprio trauma, gerador da lesão do ligamento, é preditivo de osteoartrite no futuro. Instabilidade articular, propagador, overload, sobrecarga, piora sintoma, né? Genética é um fator de risco importante. Sexo feminino, principalmente na terceira idade, devido à alteração hormonal, a mulher começa a ter osteopenia, aumento de peso, etc. e tal. E infecções e doenças inflamatórias prévias são preditivos de maior risco de osteoartrite. Agora, quais são esses fatores que a gente consegue alterar? Que é o começo do nosso pensamento e tratamento. Você consegue alterar aqui eixo mecânico, consegue alterar peso, consegue alterar função muscular, instabilidade e sobrecarga, certo? Toda vez que a gente se depara a essa lesão condral sintomática, nós temos que iniciar um tratamento. E para iniciar o tratamento da lesão condral, é imperativo que você faça um plano terapêutico. E esse plano terapêutico tem que começar com essa frase aqui, ó, do mais fácil para o mais difícil. Lesão condral, primeira vez que o indivíduo foi no seu consultório, significa você passar para ele um tratamento conservador. Porque às vezes a imagem e o sintoma dele não condiz, né, com a segunda semana pós um tratamento conservador. Então sempre tenta-se tratamento conservador. E esse tratamento ele é multifatorial, ele é multidisciplinar e exige plano. Aí, aonde que a gente se baseia para saber o que tem evidência e o que não tem evidência no tratamento conservador de lesões condrais e osteoartrite? Esses dois são os guidelines de maior relevância que a gente tem. O da Osteoarthritis Research Society International e o da Academia Americana. Essa sociedade, o ISACS, é hoje uma sociedade de muito peso, tá, em relação à opinião mundial, aos cirurgiões, aos ortopedistas especialistas em joelho. E foi feito em 2017 para 2018 esse manual, é um livro, né, de tratamento e manejo de osteoartrite paciente ativo, jovem, em que ele fez uma análise crítica muito boa destes dois guidelines aqui, tá? E realmente hoje a gente percebe que o guideline da Academia Americana ele está um pouco defasado em relação a novas meta-análises. Começando o tratamento conservador, a principal coisa de todos aqueles guidelines, inclusive do ISACS, é a perda de peso.
em paciente, logicamente, que tem sobrepeso. E ele tem uma evidência muito boa e é uma briga muito justa, porque 10% de perda de massa corporal significa 28% de melhora funcional em sintoma de osteoartrite. Com 5% de perda de massa, já se observa uma melhora funcional muito grande do paciente. Outros tipos de tratamento conservador. 2 que têm evidência forte é fisioterapia, que a Nina vai falar e esmiuçar aí pra gente, e atividade física, leia treino de força, né? Fizeram comparativo lá com atividade dentro d'água e tudo mais. O que realmente acharam evidência é treino de força, que é o mais importante, força muscular. Anti-inflamatório, todo mundo sabe que melhora, etc., mas tem que usar com cuidado. E a recomendação dos guidelines é que se use COX-2, porque geralmente você tem que usar mais tempo, ou anti-inflamatório tópico. Analgésico que tem certa evidência é o paracetamol, que foi usado. A duloxetina, que é um antidepressivo, usado em modelação de dor, também tem uma boa evidência no tratamento, isso mais em osteoartrite avançada. Palmilhas, braces e bengala. Nos primeiros guidelines não tinha evidência nenhuma. Nesse último análise, já se mostra certo benefício em usar alguns tipos de órteses, principalmente órteses valgizantes. Infiltração com corticoides. Tem evidência? Tem autorização de uso? Tem sim. Só que você tem que explicar para o paciente que o efeito é curto. No máximo 2 meses de efeito de duração dessa infiltração articular do corticosteroide. Medicamentos contra-protetores. Sulfato de glicosamina, sulfato, tá? E o sulfato de condroitina. Já nessa última análise feita do livro do Isacos, ele mostra meta-análises que já confirmam a eficácia em redução de dor em torno de 10% e em termos de progressão de doença. Aparentemente, o uso crônico da glicosamina e da condroitina retardam a progressão da doença. Um pouco, né? 10% de melhor dor é bem pouco, né? Mas já acharam resultado. Colágeno hidrolisado e colágeno hidrolisado não há nem referência nos guidelines e nem no livro do Isacos. Mas, opinião pessoal, eu acho que isso vai acabar evoluindo para esse nível de evidência aqui, porque são medicações basicamente muito semelhantes, né? Que é suplementar a estrutura que a cartilagem é formada, mas não tem evidência de uso. Infiltração com ácido hialurônico, tem evidência já, tá? Em relação a quê? Redução de dor e melhora de função em no máximo 6 meses. PRP. Todos esses aqui, nos 2 guidelines, não tinha evidência. Estudos são análises agora desse novo material que saiu, que eles já demonstram com estudos de relativa seriedade aí que tem efeito, né? O plasma rico em plaquetas tem certa indicação. Porém, o que ele foi efetivo? Em redução de dor por 6 meses. Ele não teve nem melhora de função. Então, na minha análise crítica, esse tem a mesma função desse. Só que esse aqui custa 20 vezes mais. E quando você tenta estudo, faz tratamento conservador, o paciente volta lá com 6 meses do seu consultório, você já esgotou todas as tentativas. Não melhorou. Segue o plano, vamos para tratamento cirúrgico. A hora que você começa a pensar em tratamento cirúrgico, você tem que fazer estudo, né? Estudo de quê? Da lesão e de fatores associados. Aqui lembrando da tal história do envelope de função. Melhor exame para ver lesão de cartilagem, ressonância, tá? Identifica o local
identifica o tamanho, a doutora Ana Flávia vai explicar para a gente na próxima aula muito bem os detalhes disso aqui. Mas não adianta só saber da lesão de cartilagem. O que são os fatores associados? Você tem obrigatoriamente, numa lesão principalmente em área de carga, de côndilo, que avaliar eixo mecânico. Tá? O que é eixo mecânico? Eixo mecânico é o seu eixo de força que sai do centro de rotação do quadril, cai no centro do tornozelo, idealmente passando no centro do joelho. Tá? Um joelho em varo indica que o eixo mecânico está passando medialmente ao centro do joelho. Valgo o contrário, está passando lateralmente. Temos que avaliar recurvato, temos que avaliar flexo, temos que avaliar slope tibial, temos que avaliar deformidade extraarticular, que pode estar gerando varo, valgo, tudo isso aqui, certo? Para lesões da articulação patelofemoral, principalmente, obrigatório você fazer uma avaliação de disfunção patelofemoral. Como é que a gente avalia isso? Exame físico, né? Vai lá, olha, tréquio patelar, altura patelar. Se você ficou na dúvida, confirma com o exame, você pode fazer ressonância, pode fazer tomografia, tá? Para avaliar o quê? TAGT, que é a tradução numérica do ângulo Q, que é essa distância entre a tuberosidade tibial e a garganta da tróclea, para você saber quantificar o vetor de força de lateralização, que às vezes você vai lá, corrige uma lesão de cartilagem da patela e mantém a dita instabilidade subjetiva, você vai manter o fator propagador e causador, né? Então tem que avaliar isso tudo aí. Outros fatores associados, lesão ligamentar, tá? Instabilidade patelofemoral e lesões meniscais. Tudo isso tem que ser avaliado para quê? Para que seja feito concomitantemente ao tratamento da cartilagem. Não vai adiantar fazer um procedimento enorme e deixar uma lesão meniscal solta. E como é que são essas correções? As osteotomias, né? Esse aqui é um caso de um geno valgo, olha lá onde está passando o eixo mecânico no compartimento lateral, pós-operatório, feito uma osteotomia varizante de fêmur distal, eixo mecânico centrado, a partir disso está autorizado a fazer seu procedimento de cartilagem. Esse aqui é um exemplo de osteotomia valgizante, né, de tíbia, para um geno varo. Nos casos pertinentes, realinhamento patelofemoral, reconstrução ligamentar e reparo meniscal. Uma vez identificados os fatores externos do envelope de função, vamos lá para dentro da articulação. Identificada a lesão, a gente tem que classificar ela. As duas classificações mais utilizadas é a classificação de Alter-Bridge modificada e a classificação da International Cartilage Repair Society, que elas são bem semelhantes até chegar aqui no grau 3A, né? Mas usualmente, eu particularmente uso mais Alter-Bridge. Essa aqui é uma grau 1, que é o amolecimento da cartilagem, a condromalácia. Essa aqui é uma grau 2, né? Um flapzinho pequeno, discreto, menor que 50%, fibrilação. Essa lesão, uma grau 3, que já é uma lesão de acometimento mais profundo, mas ainda sobra na classificação de Alter-Bridge, né? Ainda sobra resto de cartilagem. E essa a lesão pior, que realmente é o foco maior dos tratamentos cirúrgicos, que é a lesão grau 4, que chega lá no osso subcondral. Para as lesões grau 2, grau 3, sintomáticas, ditas instáveis, né, que fica propagando derrame, dor, etc., a indicação é do debridamento artroscópico, a condroplastia. Tem lá uma lesão em flap, né, vai lá e faz a condroplastia, raspa, sobra um restinho de cartilagem ainda. Nos guidelines, osteoartrite não tem indicação de debridamento, certo? Osteoartrite não é indicativo, é contraindicado fazer toalete hoje em dia. Tratamento cirúrgico da lesão grau 4. Esse é o foco da questão, né? Essa lesão com esse buraco grande. Esses aqui são os 3 tratamentos clássicos da lesão condral total. A gente tem conceitualmente um reparo,
um transplante e um processo de tentativa de regeneração da cartilagem. As microfraturas, o drilling, ela faz um estímulo medular e tenta fazer um reparo fibrocartilaginoso. O transplante tira um plug de osso e leva osso e cartilagem para o buraco. E a implantação de autólogo de condrócitos, ela tenta produzir uma regeneração da cartilagem. Vão ter agora variantes desses três aqui, mas basicamente é isso aqui. Como é que é cada procedimento desse, né? O procedimento de estímulo medular, as microfraturas e drilling. Drilling é perfuração com o fio de Kirchner, com o perfurador. E a microfratura é feita com um negócio que é o ice pick, né? O perfurador, quebrador de gelo. Qual que é a indicação de estímulo medular? Lesões pequenas, lesões de até 2, no máximo 3 centímetros quadrados. Característica dessa técnica, é uma técnica simples e barata, tá? Como é que se faz? Faz uma regularização da lesão, faz uma raspagem da camada profunda da cartilagem, a camada endurecida. Depois você faz perfurações nessa camada para tentativa de quê? De chegar lá no osso medular, essa medula óssea sangrar, formar um coágulo e nesse coágulo a presença de células multipotentes, certo? E que formam uma fibrocartilagem. Essa cirurgia tem que ter restrição de carga, em torno de 6 semanas. A movimentação tem que ser imediata e os resultados a longo prazo não parecem ser tão bons quanto os outros procedimentos. Transplante osteocondral. Lesão indicativo. Lesões de 1 a 4 centímetros quadrados. Mas realmente são lesões menores, que é a indicação plena deles. O que é que se propõe? Retirada de um plug ósseo, tá? Com a seguinte justificativa: a integração óssea ela é mais rápida, tá? Porque você vai tirar um plug ósseo, você vai fazer um leito e vai encaixar isso aqui lá, tá? Então a integração óssea é mais rápida. Grande problema: isso aqui é o local doador. Ao mesmo tempo que você vai tirar esse plug e vai colocar na área de carga lesionada, você vai gerar uma outra lesão osteocondral dentro do joelho. Há uma diferença, tá? Da cartilagem, geralmente, do local doador para o local receptor. Nem sempre você consegue um encaixe perfeito. O plug ósseo único, que é esse, é preferível do que a mosaicoplastia, que são vários plugs menores. Porque o que ele diz é que aqui embaixo integra bem o osso. Em cima, a cartilagem não consegue fazer integração. Então é melhor você tentar usar um plug único. Se não for possível, faz mosaico. É uma indicação muito bem estabelecida em osteocondrite dissecante, que é outra patologia. Osteocondrite dissecante, a doutora Ana Flávia vai mostrar para a gente, não vai? É uma patologia que é uma lesão osteocondral, nos casos em que há destacamento, né, da lesão osteocondral, é indicativo de fazer o transplante osteocondral. Idosos, lesões bipolares, né, patela e trócleo, fêmur e tíbia, e na articulação patelofemoral tem piores resultados. Esse aqui é uma variante do transplante osteocondral, tá? Esse aqui é o transplante osteocondral homólogo a fresco, certo? Indicado para lesões grandes, maiores de que 4 centímetros quadrados. Estou trazendo aqui porque é uma realidade que já começou no Brasil. O pessoal da USP tem trabalho já publicado isso aí, tá? Mas é um procedimento extremamente complexo, por conta da captação do processamento e da agilidade que tem que ser feito esse procedimento. Então, como é que acontece isso? O paciente doador de órgãos vai para a captação em centro cirúrgico, é feita a captação com o joelho fechado, não abre-se a cápsula. Em 12 horas, esse paciente essa peça tem que ir para processamento em banco de tecido.
Aí ele vai de novo para o centro cirúrgico, é processado, aí é aberto, é medido. Eles têm que achar uma equivalência entre doador e receptor. Depois disso, essa peça é embalada. É colhido material para cultura, que demora em média 2 semanas para ficar pronto. Tá? É colocado esse armazenamento em 4 graus, tá? Porque é o enxerto a fresco. E em torno de 2 semanas, logo quando sai o resultado da cultura, a cirurgia tem que ser feita, a cirurgia definitiva, que é mais ou menos isso aqui. Uma lesão grande, né, onde pega-se o côndilo. Olha o tamanho desse plug, é um plug de quase côndilo inteiro. Ou se não, num caso desse aqui de necrose grave, foi colocado o côndilo inteiro lá fixado dentro da articulação do joelho dele. Descreve-se bons resultados em lesões extensas, só que é o problema que eu falei, altamente dependente de banco de tecido e de equipe de captação. Usou folhando por ali? Aqui parafuso, né? Não, acho que parafuso normal, porque está fora da articulação. A implantação de autóloga de condrócitos, né? O ACI. Então, a gente tem 2 tipos. Tem a primeira geração, que foi desenvolvida com a colocação de periósteo, e a segunda geração, que já é com membrana de colágeno. Como é que é isso aqui? Indicação para lesões grandes, maiores de 2 centímetros quadrados. Tá? Essa indicação, ela é um dos grandes calcanhares dela, é isso aqui, ó. Tem que ter 2 procedimentos cirúrgicos. Então, como é que é feito? Em primeiro tempo, se faz uma artroscopia, colhe cartilagem viável do paciente, leva para o laboratório. Em 2 a 3 semanas, há o cultivo desses condrócitos, e esses condrócitos vão ser implantados aqui na segunda cirurgia, na área regularizada, e essa geleia de condrócitos, na primeira geração era coberta com periósteo, certo? Na segunda geração é colocada uma membrana de colágeno. Tá? Por mais que se estude e que se evolua nesse ACI, ainda sabe-se que a formação de tecido condral ela não é igual à cartilagem original. Tá? Um dos grandes complicadores da primeira geração é a hipertrofia do periósteo. Esse periósteo hipertrofia e fica incongruente. Tá? Agora, o maior defeito é o valor desse procedimento. Tá? Nos Estados Unidos, a média de custo desse procedimento é de $75 mil. E aqui no Brasil a gente tem um outro problema que é a Anvisa. Essa aqui, ó, é uma nota lá do site da Anvisa, onde que foi aprovado a regra para o uso, né, os terapêuticos aqui não está dando para ver, mas foi em janeiro de 2018. Até então só uso experimental, só tinha cirurgia experimental, só a universidade aqui no Brasil. Então a coisa agora que está caminhando. Aí veio esse negócio aqui para dar um gostinho, né, para dar uma animada na turma aqui, que é o MACE, né, o Matrix Assisted Autologous Chondrocyte Implantation, que na verdade é uma modificação da segunda geração do ACI, que ele coloca condrócito e a membrana de colágeno, só que os caras desenvolveram a seguinte técnica: faz-se a microperfuração, igualzinho, prepara o leito, faz a microperfuração. Acredita-se que essas células multipotentes têm a capacidade de diferenciar em fibroblastos, mas tem também em condrócito. Tá? E aí se coloca essa membrana, tá, por cima, para quê? Para que essa cicatriz, essa fibrocartilagem, seja uma fibrocartilagem mais eficiente, mais espessa e talvez aí com formação de certa quantidade de cartilagem. Os resultados iniciais estão sendo bons, é um procedimento único que difere do ACI, você faz isso de uma vez, mas ainda para a gente tem um custo elevado.
Coloquei aqui um vídeo, vou passar rapidinho, só para ter ideia como é que faz. Então faz a regularização. Esse aqui não consegue dar uma acelerada, não. Faz a curetagem. Esse é um moldezinho metálico, né, de alumínio que coloca no fundo da lesão. Você vai ter ideia da dimensão, faz o recorte, para depois fazer o recorte da membrana. Faz a microperfuração. Depois da microperfuração, desculpa, passei muito. Cola de fibrina no fundo e cola-se a membrana por cima. Gustavo, isso é parecido com aquela salo-cartilagem? Não, a salo-cartilagem é um plugzinho de... É uma solução hialina, não tem nada a ver. Essa membrana, ela é uma membrana de cobertura, tá? Bom, então, o que hoje, resumindo aí, se coloca de conhecimento atual? Nesse último, mais recente, aí, livro que saiu da Isacos, ele mostra que dos 200 estudos realizados com todos os tipos de terapia, só 9% deles tem nível 1 de evidência. E o que chama atenção é que 76% tem nível 4. Acho que chama mais atenção do que os 9 só. Aí eles fizeram uma revisão das revisões sistemáticas. Acharam 18 revisões sistemáticas, apenas 2 delas tinham nível 1 de evidência, que eram essas 2. Essa primeira, que foi a afirmação que a implantação autóloga de condrócitos não se mostrou mais eficiente do que o transplante, do que o MACE, a microperfuração com membrana, e nem microfratura. O segundo, a revisão com nível 1. O detalhe, ele só conseguiu trabalhos de nível 1 de evidência de 2003 a 2008. Então, isso já mostra uma defasagem no tempo, porque não tinha certos procedimentos, né? O que ele concluiu? Lesões menores, tratamento, transplante de plug único ou microfraturas. Essa é a indicação. Lesões maiores têm benefício do transplante e do ACI em relação às microfraturas. Uma observação que eles fizeram: um segmento maior que 5 anos e tamanhos maiores de lesão têm demonstrado uma tendência de melhores resultados com o ACI e com o transplante. Por quê? Porque a maioria desses trabalhos, todos aqui têm 5 anos de follow-up. Então, a hora que a tendência está indo para o transplante e para o procedimento de estímulo, de produção de célula, por quê? Porque eles começaram a aumentar o tempo, né, de segmento. Agora, outra coisa que eles estão estudando bastante é isso aqui, ó, relação custo-eficácia, né? Eles fazem uns cálculos lá, porque, na verdade, essa diferença aqui para a microfratura, né, essa aqui, ó, ela não é tão grande assim não, tá? Em termos de melhoria lá dos scores, etc. e tal. Aí você pega um procedimento que custa nos Estados Unidos $75 mil, frente a um que você faz com o material que tem no centro cirúrgico, isso é relevante sim, né? Em termos de saúde é relevante. E para finalizar, eu achei interessante colocar isso aqui. Ele coloca essas frases aqui para ficar. Nenhum dos métodos foi realmente capaz
de prevenir o surgimento da osteoartrite. Tá? Nenhum deles a longo prazo. Ele coloca que nada arruína mais um resultado do que o segmento, no caso de lesão condral. E te aconselha a individualizar seus casos. Faça o seu tratamento individualizado. Cada paciente te exige uma coisa, te pede uma coisa, necessita de uma coisa e tem o desejo de uma coisa, né? Como mensagem final, que vocês lembrem que o joelho desse cara não é igual ao joelho desse e não vai ser igual ao joelho desse. Que a ação do tempo ela vai ser feroz. Então, a nossa função é o quê? É você pegar o indivíduo que está ativo, que tem uma lesão condral, que está com sintoma de osteoartrite e tirar isso dele. Melhorar o sintoma dele, seja de forma conservadora, seja de forma cirúrgica. E tentar jogar o quanto for possível para frente. Né? Porque, infelizmente, a cura ainda não acharam. Obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouquinho da abordagem fisioterapêutica nessas lesões que foram citadas. Eu vou evitar hoje falar muito sobre protocolo, que eu acho que acaba ficando um pouco redundante em relação às outras reuniões que a gente já teve, que acaba que o protocolo mesmo da fisioterapia não muda tanto em relação a tratamentos de joelho. Então, eu vou focar mais nas especificidades de cada caso, de cada lesão, para a gente poder discutir melhor a parte mais importante mesmo que vai diferir para cada situação. Falando primeiramente das lesões condrais, o tratamento conservador, tanto cirúrgico, só para eu não detalhar aquele protocolo e ficar falando dos fatores que já são bem conhecidos por nós, o que é mais importante, principalmente no tratamento pós-cirúrgico, é a progressão de carga, né? Então, controlar muito bem essa carga ao longo do tratamento, assim como no conservador. E eu selecionar muito bem os meus critérios de progressão. Então, eu sempre estar muito atento à evolução do paciente e eu sempre dosar muito bem para eu poder progredir para a próxima fase. O fortalecimento muscular, como bem falado pelo Dr. Gustavo, vai ser o mais importante, que vai ser iniciado pela fisioterapia e ele vai ser mantido ou progredido pelo educador físico. E o ganho de funcionalidade, que ele acaba acontecendo ao longo de todo o tratamento, mais claro, mais aprofundado no final do tratamento, e que é o conjunto de tudo isso que vai me garantir um sucesso ou não do tratamento conservador. Então, falando da osteoartrite tibio-femoral, e agora eu já vou tentar focar mais na corrida, que é o tema da reunião de hoje. Então, o que é mais observado nesse tipo de caso é a fraqueza de quadríceps. Vai ser o fator clínico mais importante para mim durante a reabilitação. É claro que a fraqueza é generalizada, que o meu fortalecimento vai ser do membro inferior e tronco como um todo, mas a parte que a gente vai focar mais é da fraqueza de quadríceps, mas no final também eu vou falar de uma técnica recente que está sendo usada na fisioterapia com bons resultados. Então, a fraqueza de quadríceps ela é presente na grande maioria dos pacientes, mesmo naqueles assintomáticos. Então, ela é muito importante, ela é mais relacionada à disfunção. Então, não necessariamente uma fraqueza de quadríceps vai gerar dor, mas provavelmente ela vai gerar uma disfunção, claro que dependendo da quantificação dessa fraqueza. E o mais importante é que ela é um fator muito grande de risco de progressão da doença. Então, às vezes, esse paciente está assintomático, mas uma fraqueza de quadríceps acentuada vai ser um indicativo de que a chance de progredir é grande. Então, é um ponto que a gente vai ter que intervir
com mais atenção e mais precocemente. Outros dois fatores que são que são observados nesses pacientes é a redução da propriocepção, né, do joelho e a oscilação do tronco. Que isso tudo vai ser abordado principalmente na fase funcional da reabilitação. Então, pensando agora na corrida, tem um estudo mostrando que o momento de força de contato tíbio-femoral por unidade de distância, então no mesmo trajeto, no mesmo percurso, ela não é maior na corrida do que na caminhada. O que isso quer dizer? Como eu vou dar menos passos para percorrer uma mesma distância, acaba que esse momento de contato não vai ser maior. Então, não é tão claro se a corrida ela realmente vai fazer a prevalência da osteoartrite ser maior em corredores do que em pessoas que têm a caminhada normal do dia a dia, por exemplo. Isso não é tão claro. Então, não parece ter um aumento da prevalência em corredores. Quando essa prevalência acontece, a gente observa que o compartimento mais acometido é sempre o medial. Então, é muito utilizado o momento adutor como para avaliar o prognóstico da lesão. Então, para fator preditivo da lesão. Então, é muito utilizado isso, mas alguns estudos que eu vou mostrar aqui falaram que talvez ele não seja mais interessante para medir, porque, por exemplo, nesse estudo, 64% do momento da articulação tíbio-femoral durante a corrida é transferido a partir do momento medial. Mas, com aumento no ritmo de passadas, então, quando eu uso mais passadas, né, eu aumento a minha frequência para percorrer uma mesma distância, as forças de contato são reduzidas, mesmo que a alteração no momento do joelho não aconteça. Então, se o paciente tem a deformação em varo e ele tem esse eixo de carga passando mais medialmente, se eu aumentar o ritmo só de passadas, no final de uma mesma distância, eu vou ter uma redução no impacto, mas eu não fiz nenhuma alteração no eixo. Então, isso provavelmente não é tão indicativo da progressão. Então, ele é um mau preditor. Nesse outro artigo também, ele considera mais aqui, comparando a caminhada com tarefas mais vigorosas, no caso, a corrida e a passada lateral, marcha lateral na esteira. E ele mostrou que as cargas externas e as cargas musculares, eles têm mais influência do que o momento adutor do joelho propriamente dito. O que eu quero dizer com isso é que talvez a gente não pode colocar a culpa toda no alinhamento do membro inferior, sendo que tem outros fatores que são bem importantes, que estão associados, que são bem mais fáceis da gente interferir, inclusive conservadoramente. Esse estudo aqui, ele propôs, que é também, inclusive, o mesmo que eu citei lá atrás, ele propôs um aumento no ritmo de passadas durante a corrida, então 7,5% de aumento no ritmo da passada, e eles observaram uma redução das forças de contato ao final da mesma distância percorrida, porém, não observaram a redução da força de contato cumulativa. Então, como eu vou ter mais contatos com o solo na mesma distância, ainda não ficou claro se ao final da distância vai ter um efeito de redução da força no total do exercício. Mas em relação a cada contato, a força é reduzida. E o estudo foi cerca de 4 semanas de treino, mais 4 semanas para testar a aprendizagem. Então, em relativamente curto prazo, a gente já consegue ter um efeito de redução de impacto. Nesse outro estudo, eles observaram o comprimento da passada e com o tipo de contato inicial, antepé ou retropé.
Eles observaram que os pacientes que tinham com a passeada mais longa, teve um aumento no pico de força no compartimento medial. Então, nos pacientes que naturalmente já corriam com o retropé, esse aumento foi de 7%, e nos que tinham naturalmente contato com o antepé, foi de 12%. Então, quando eles fizeram um treinamento para reduzir o comprimento da passada, os corredores com pisada, com contato inicial em retropé, reduziram em 9% o pico de força no compartimento medial e em 13% aqueles com a corrida em antepé. Então, eles observaram que, associando a passada mais curta com a pisada em antepé, que já era natural, isso não foi treinado, não foi mudado, a força no compartimento medial também era reduzida. Pensa-se que isso acontece pelo fato de a passada mais curta promover um contato inicial mais próximo ao centro de massa. Então, ele depende de menor força de desaceleração do movimento antes de ter o contato inicial no solo, menor trabalho articular do joelho e menor pico de força do quadríceps. Então, eles observaram que o tipo de contato inicial por si só, antepé ou retropé, não afeta o pico de força de compressão. Mas em indivíduos com osteoartrite, maior força de reação vertical do solo, eles têm maior força de reação vertical do solo, normalmente, então eles têm elevado impacto gente, tá difícil falar isso hoje, fêmuro-tibial. Então, o objetivo desses estudos são a gente conseguir interferir antes daquela lesão condral evoluir para uma osteoartrite ou, por exemplo, em pacientes assintomáticos, a gente conseguir retardar um pouco a progressão dessa doença. A cartilagem articular ela é mais sensível a altas forças de impacto do que cargas sustentadas. Então, se eu conseguir reduzir o impacto em cada contato que eu tiver com o solo, eu tenho chances de controlar melhor a longo prazo. Então, o treino de controle de impacto, nesse caso aqui, eles conseguiram mostrar resultados, o acompanhamento foi de 1 ano. Então, eles conseguiram mostrar resultados em 1 ano, com um treinamento de apenas 6 semanas, onde eles davam um feedback visual e pediam simplesmente para o paciente tentar reduzir o contato dele na pisada. Então, a gente viu 3 estudos aí que mostram com simples treinos, com feedback simples, um utilizando relógio para diminuir ritmo, o outro na esteira colocando um som para controlar a frequência da passada e o outro tentando pedir para o paciente diminuir o impacto. A gente observa já resultados importantes que podem ajudar na prevenção e na redução no retardo da evolução. Esse artigo aqui mais simples, mas para a gente lembrar que também a relação com os calçados. Então, resultado um pouco óbvio, que comparando a corrida descalço ou com calçados que simulam a corrida descalço, com um calçado apropriado para a corrida, o impacto é menor. Eu gostaria de falar bastante, agora eu vou aprofundar um pouco mais na dor femoropatelar, porque acaba que é mais frequente, mais comum em corredores do que a própria lesão condral e às vezes talvez não chegue tanto para os médicos ou não seja tão comum no consultório de vocês, mas para a gente é extremamente comum em relação a corredores e indivíduos ativos fisicamente em geral. Então, é um fator associado com muitas patologias do joelho, inclusive lesões condrais ou instabilidade, e também pode ser uma precursora da própria osteoartrite, né? Então, a dor patelofemoral, ela tem vários sinônimos. Então, no último consenso, eles soltaram um guideline também. No último consenso, não, que esse consenso, esse encontro, ele é anual. Em 2016, eles soltaram esse consenso. E eles consideram todos esses sinônimos
para a mesma síndrome, né, que é a dor patelofemoral. Então, síndrome patelofemoral, disfunção patelofemoral, condromalácia patelar, síndrome da dor anterior no joelho e joelho do corredor, teoricamente, estão se relacionando à mesma situação. Então, elas são quase 20% das lesões relacionadas à corrida. E a incidência está muito relacionada à idade, né? Então, mulheres principalmente, adolescentes e pessoas em geral praticantes de atividade física. O quadro clínico, então, vai ser o mais importante no momento da minha avaliação, que geralmente é uma dor anterior ou retropatelar difusa, que é associada a atividades como agachar, levantar da cadeira, correr, saltar, sempre que tiver uma sobrecarga maior, uma ativação melhor da articulação do joelho maior. Também pode ser associado, mas não é regra, a sensação de ranger ou de crepitar da articulação. E também não é regra, mas pode haver uma sensibilidade aumentada da faceta e das bordas patelares. Também pode apresentar um edema leve, que não é tão comum. Então, o meu diagnóstico ele vai ser basicamente pelo exame clínico, porque não tem um teste definitivo e normalmente não vai ter alteração nas imagens também, a não ser que já esteja associado a alguma outra patologia. Um teste simples de ser feito e que é bem relacionado a essa dor é o agachamento. Então, foi mostrado que 80% das pessoas que têm esse teste positivo de agachar e ter dor têm a DFP. Também a palpação das bordas da patela, que já não é tão evidente, é mais limitada, mas que também é comum de ser visto. É a palpação das bordas da patela, então 71% a 75% das pessoas que têm a sensibilidade nas bordas da patela vão apresentar a DFP. Os testes de apreensão e crepitação patelar, eles têm baixa acurácia e sensitividade, como por exemplo o teste Clark, mas que em alguns casos pode ser usado. E o edema e limitação de joelho também, que tem baixa utilidade diagnóstica, que são pouco sensíveis. Eu trouxe esse modelo patomecânico para mostrar que é uma questão extremamente multifatorial. Aqui foram citados só quesitos físicos, mas a gente sabe, a gente lida com isso diariamente. A gente sabe como fatores biopsicossociais influenciam diretamente no tratamento, no prognóstico, então precisam ser levados em consideração, que está um pouco ruim de ler, mas em geral as causas que têm relação direta ou indireta com a dor femoropatelar é o mau alinhamento patelar, que pode ter uma relação, normalmente tem relação com a força e a função do quadríceps. Tem fatores proximais e distais envolvidos, então a mecânica tanto de tronco quanto de quadril quanto de pé tem uma relação importante com essa dor. Então, tanto a fraqueza quanto a má ativação ou tensão, retração muscular, podem participar ali do quadro mecânico geral. Alteração na cinemática tíbio-femoral, aumento da força de reação do solo, então também tem muita relação com aquele impacto que eu falei lá atrás. Redução da espessura da cartilagem femoropatelar, menor área de contato, que várias situações podem levar a isso, então alterações anatômicas ou até mesmo por desequilíbrios musculares. E o ângulo Q, que eu coloquei um asterisco porque a gente sabe que alguns estudos mostram que o valgo dinâmico ele tem mais relação com a dor do que o próprio ângulo Q, que é avaliado estaticamente, né? Então, a pessoa pode apresentar o ângulo Q, mas nas tarefas dela esportivas, normalmente o contato com o solo ele vai ser realizado com semiflexão de joelho, então isso pode ser compensado e pode ser corrigido. Da mesma forma que um ângulo Q, uma pessoa que não tem um ângulo Q aumentado, ele pode apresentar o valgo dinâmico, e isso tem mais correlação com a dor do que o ângulo P isolado, o ângulo Q isolado. Então, pensando na corrida, os principais fatores de risco nos corredores
é o aumento da queda do navicular. Então, o que eu disse lá que tem muita correlação com fatores proximais e distais, aqui no caso o pé. Aumento de pico de adução do quadril, então tem agora bastante relação com o ângulo Q e com o valgo dinâmico. Também uma correlação direta com a queda do navicular e a pronação de antepé. E o aumento da força de reação de solo, que é o impacto. Então, no meu tratamento, o tratamento ele é a lesão é majoritariamente causada por disfunção muscular. Logo, o tratamento principalmente é conservador. Nesse tratamento conservador, atualmente, a gente busca uma terapia combinada. Então, a gente já passou na fase de que se pensava que a gente tinha que fortalecer glúteo, vasto medial oblíquo e que isso ia resolver todos os problemas porque ia alinhar a patela. Depois veio na fase que tinha que fortalecer glúteo médio. Então, agora a gente consegue perceber mais claramente que não é nenhum nem outro. A gente precisa fortalecer como um todo. E mais importante do que isso, não é só fortalecer. Então, vários estudos já mostraram que atletas jovens com DFP não apresentavam fraqueza de glúteo e quadríceps. Mas talvez, e mais importante, uma ativação e um controle articular maior. Então, algumas vezes e várias vezes eu vou precisar, sim, fortalecer glúteo, fortalecer quadríceps, inclusive outros músculos, como o core. Mas mais importante do que isso é trabalhar o controle e ativação muscular. Incluindo o joelho, quadril, tronco, mas principalmente quadríceps e rotadores laterais abdutores de quadril. E aí, essa terapia combinada com exercício de ativação, fortalecimento e controle muscular de joelho e quadril, ela reduz dor e melhora a função a curto, a médio e a longo prazo. Nesse estudo aqui, eu não coloquei o nome, mas eles fizeram uma simulação da ativação de cada componente do quadríceps em uma atividade de flexo-extensão do joelho. E eles observaram que em 60 a 90 graus de flexão de joelho, a maior área de contato e a força de compressão da articulação femoro-patelofemorar acontece nessa angulação, que a gente já sabe. E o vasto medial, ele tem uma atividade importante nessa angulação, porque ele medializa a tuberosidade da tíbia e também roda internamente. Isso promove uma estabilização da patela e uma melhor congruência articular. Então, por isso que antigamente, inclusive, se focava tanto no fortalecimento do vasto medial. Ele realmente é muito importante nesse controle de estabilidade e de alinhamento patelar. Só que a gente não tem estratégias realmente eficazes no fortalecimento isolado desse músculo. Então, a gente acaba trabalhando como um todo e trabalhando o controle, que a gente consegue um resultado bom nisso. Esse artigo, ele comparou o fortalecimento isolado de quadríceps e de glúteos nos estágios iniciais do tratamento. E ele observou que se tiver que escolher um, que a gente já sabe que não é o ideal, iniciar ativando a musculatura do quadril parece ser melhor, porque em estágios em que tem muita sensibilidade articular, parece que o exercício de quadríceps pode irritar mais aquela articulação. Claro que a gente tem meios, durante a prática clínica, de tentar... a gente tem outras opções para tentar diminuir essa irritação. Mas talvez nesses casos em que o paciente não tolere tanto a ativação de quadríceps, pode se iniciar com o fortalecimento da musculatura do quadril, que mostrou bons resultados. É claro que, num segundo momento, tanto o quadríceps quanto o glúteo, atividades em cadeia cinética aberta, fechada, tudo tem que ser trabalhado para ter um resultado completo no final do tratamento. Palmilhas, como o Dr. Gustavo disse, não tem forte evidência, mas elas vêm sendo mais aceitas desde que sejam individualizadas. Então, não aquela palmilha pronta que a gente compra em farmácia, precisa avaliar cada caso e prescrever individualmente para cada paciente. E aí sim ele pode ajudar principalmente no início do tratamento para controle de dor até eu conseguir
um resultado mais efetivo com o fortalecimento e melhora funcional. As bandagens e braces patelares, eles podem auxiliar, eles são coadjuvantes no tratamento. Eles não são coadjuvantes, eles são auxiliares eles são coadjuvantes no tratamento, mas ainda é controverso, principalmente porque é muito difícil eliminar todas as variáveis. Então, estudos relacionados à bandagem são complicados de serem feitos. Então, assim, na prática clínica vai muito da preferência do paciente, preferência do terapeuta, mas ainda não é muito claro a eficácia tanto das bandagens quanto dos braces. As mobilizações articulares e os recursos eletrofísicos, como eletroterapia, laser, ultrassom, não parecem ser efetivas nesse tipo de tratamento. E agora eu gostaria de falar para vocês sobre um recurso que eu não sei se a maioria já ouviu falar, que ele é relativamente recente, que a gente começou a ser estudado há alguns anos, então a gente não tem evidências muito fortes, mas a vantagem é que as poucas evidências que a gente tem apontam todas em uma direção. Então, a gente está se guiando por esses estudos e a gente tem observado resultados muito importantes na prática clínica, que é o treino de oclusão vascular parcial. Então, esse treino, ele já foi demonstrado em alguns estudos que ele promove uma hipertrofia muscular similar à de treino com altas cargas, que é o realizado em academia mesmo. Os efeitos do fortalecimento parecem ser maiores do que os treinos de cargas baixas, isolados, sem a oclusão vascular. Porém, as adaptações de força são maximizadas no treino com altas cargas. Então, não é que ele substitui completamente o treino com altas cargas, mas ele é uma estratégia muito boa quando a gente precisa fortalecer, mas por algum motivo o paciente não tolera altas cargas, por dor ou por alguma alteração articular. Então, eu uso esse recurso e ele tem mostrado resultados eficazes, que ele pode me ajudar nesses estágios iniciais da reabilitação. 69% da população estudada apresentou ganhos de força muscular. Então, usando a oclusão vascular parcial e o treino com baixas cargas. Os efeitos, eles ainda não são amplamente comprovados, mas já se tem sinais de que acontece uma isquemia e hipóxia muscular, por causa da oclusão mesmo da vascular, e isso causa altos níveis de estresse metabólico e tensão mecânica. E aí a gente tem a geração dos fatores de hipertrofia primários, que vão induzir os outros mecanismos de crescimento muscular, que é o aumento da produção hormonal sistêmica, de GH, VEGF, cortisol. Então, gera também um edema celular, produção de espécies reativas do oxigênio, sinalizadores anabólicos intramusculares e o recrutamento de fibras de contração rápida, que são as anaeróbicas, né? Os protocolos são bem variados na literatura. Como é muito recente essa técnica, ainda não tem nada muito fechado. As cargas de treino variam de 10% a 40% de um RM, sendo que treino de altas cargas gira em torno de 60% a 70%. A gente também pode utilizar em treinos mais aeróbicos, então para fazer uma caminhada, uma bicicleta, principalmente em pacientes que ainda não suportam nem mesmo um fortalecimento leve. E aí, normalmente, é usado 40% da frequência cardíaca, como também não é nada muito certo. O material é bem variado também, pode-se usar desde manguitos pneumáticos apropriados, que eu trouxe um aqui para mostrar, até esfigmomanômetros. A gente usa, por exemplo, lá no praia, um de obeso, a gente consegue colocar na praia, na perna e fazer esse treino. Até faixas elásticas podem ser usadas e varia também a largura de 3 a 18 centímetros. A pressão varia nos estudos também de cerca de 60 a 270 milímetros de mercúrio, mas
na nossa prática, eu lido muito com a relação do paciente também e do material que eu uso. Varia muito a largura do material e a sensação do paciente. Então, o paciente que tem a perna, a circunferência da coxa menor, ele pode ter mais sensibilidade, então eu vou acabar usando uma pressão menor. Então, como ainda não tem nada muito certo, a gente vai usando muito o feedback do paciente. E a frequência, já foi mostrado que a partir de 6 semanas seria o mais ideal de treino para a gente observar resultados, porque alguns estudos com um treino de apenas 4 semanas não mostraram resultados tão significativos. E o ideal é de 2 a 3 vezes por semana para a gente conseguir observar esses resultados. Na prática clínica, os estudos não citam diretamente como efeito direto a redução da dor, porque não é o objetivo inicial. O objetivo é conseguir o efeito do fortalecimento sem ter que usar altas cargas, promovendo o alto estresse articular. Mas na prática clínica é muito evidente assim, o controle da dor imediato também. Então, pacientes que sentem dor fazendo exercício simples, a associação da oclusão vascular consegue eliminar a dor assim, simplesmente pelo uso dela. Então, além de eu ter esses benefícios que já são comprovados de todas as alterações metabólicas a nível muscular e até sistêmico, eu também tenho o benefício de conseguir executar alguns exercícios que eu não conseguiria sem a oclusão. É claro que é desconfortável, muitas vezes não é tão prático, mas assim, é muito útil na prática clínica e eu acredito que agora com uma melhora nos estudos a gente consiga direcionar melhor e ter mais certeza do que a gente faz. Porque um viés, por exemplo, é que ainda não se sabe muito bem os efeitos negativos que esse treino pode acarretar. Não é muito descrito na literatura, então tem que ser ainda usado com cuidado, mas as evidências todas são bem congruentes, elas apontam para uma mesma direção que dão mais segurança para o nosso uso na prática clínica. Bom, gente, meu nome é Ana Flávia, eu fiz R4 em Radiologia Musculoesquelética e vou falar para vocês um pouquinho de lesões condrais e também sobre osteocondrais, porque senão a aula ia ficar muito curtinha, então vamos aproveitar o assunto, né? Então, o diagnóstico pelo raio-x vai ser de uma forma indireta, né? Então, no raio-x a gente vai poder ver as lesões ósseas da osteoartrose, então, redução do espaço articular, osteófitos marginais, esclerose subcondral. A artrotomografia ela vai ser um método invasivo, mas ela vai ter uma sensibilidade muito boa. Então, é uma forma direta de mostrar as lesões. Então, a gente vê o quê? Que o contraste articular é esse branquinho. E a gente vê que ele se insinua aqui na cartilagem, tem contato com o subcondral. Então, ele mostra diretamente a lesão condral. Mas é um método invasivo. E a ressonância que vai ser o melhor método mesmo de imagem, porque a gente vai conseguir avaliar tanto a morfologia, quanto o sinal, quanto a espessura da cartilagem. As técnicas mais utilizadas vão ser o T2 e o DP, FET7, e lembrar sempre que a ressonância ela vai subestimar a lesão, então a artroscopia sempre vai ser, né, o gold standard, o método padrão. O sinal na ressonância da cartilagem, então a gente vai ter que lembrar da composição condral. A cartilagem ela vai ser composta predominantemente de água, e também um pouco de proteoglicanos e colágeno. E o sinal na ressonância, ele vai depender muito do quê? Da quantidade de água de cada camada da cartilagem e também da disposição dessas fibras colágenas. Então, na camada mais profunda, a gente vai ter uma menor quantidade de água e essa quantidade vai aumentando de acordo com que a gente vai superficializando, né? E as fibras de colágeno na camada profunda, então a gente vai ter essa orientação mais perpendicular, depois oblíqua e a camada mais superficial a gente vai ter uma orientação mais paralela. Na ressonância a gente vai ter isso, então a camada profunda ela vai ter um baixo sinal e a camada superficial um alto sinal, né? Em alguns casos a gente pode ver um sinalzinho um pouco mais baixo superficialmente. Lembrar também que algumas coisas da ressonância podem mudar a definição da imagem. Então, por exemplo, aqui a gente tem um FOV menor no mesmo paciente, e aqui a cartilagem está muito mais bem definida do que daqui, então, só por causa da mudança do FOV.
A orientação também do campo magnético vai interferir nesse sinal da cartilagem. Então tem uma série de outras coisas, artefatos também que a gente pode interferir na imagem. O Dr. Gustavo tinha comentado no mapa T2, o princípio é o mesmo, então a gente vai ver o que? A hidratação da cartilagem. A gente usa muito no caso de transplante, condral, osteocondral. Então, basicamente, o que a gente tem que prestar atenção é nesse gráficozinho aqui, que independente se vai estar vermelho ou vai estar azul em cima ou embaixo, o que tiver mais para cima é o que vai estar mais hidratado. O que mais para baixo é o que está menos hidratado. Então, a camada profunda da cartilagem, ela é menos hidratada, porque ela tem menos água. E a camada superficial, mais água. Então, por isso que aqui, por exemplo, normal, essa é azul e aqui verde, porque tem maior quantidade de água na camada superficial. E aqui onde a gente tem uma alteração de sinal na ressonância, aqui no T2, a gente vê que está tudo verde. Então, tem mais conteúdo de água, então mostra uma maior desorganização da cartilagem. Basicamente é isso, não tem segredo, assim. É bonitinho e tal, mas não tem segredo. A condromalácia patelar, então, ela vai ser eu coloquei ela por causa do que a gente estava falando dos corredores, né? Então, vai ser uma causa comum de dor anterior no joelho, então ela vai ser caracterizada por uma degradação na cartilagem hialina envolvendo uma ou mais porções da patela. Vai ser mais comum em adolescentes e adultos jovens, pode ser por trauma único ou microtrauma de repetição. Lembrar da osteoartrite, geralmente a gente tem um afilamento condral difuso, e na condromalácia as alterações mais focais. E tem também as patologias que a gente vai ter do osso subcondral, depois se estendendo para a cartilagem, que a gente também vai falar na aula. Então, a nossa classificação por imagem da cartilagem. Então, aqui o grau 0, a gente tem uma cartilagem normal, com aquela estratificação de sinal, que eu já comentei. Na condropatia grau 1, a gente vai ter, então, uma alteração de sinal intrasubstancial. Então, a gente vai vendo aqui, um sinal homogêneo aqui nessa ressonância que está cinza, aí chega aqui, tem uma área branquinha, né? Então, tem uma alteração de sinal, mas não vê fissura propriamente dita. Grau 2, então, nós vamos ver as fissuras condrais superficiais, atingindo menos de 50% da espessura condral. Então, as fissuras são esses hipersinais aqui, se insinuando na cartilagem, e a gente vê que tem menos de 50% da espessura. Grau 3, quando tem mais de 50%, podendo ter aqui contato com o osso subcondral, mas quando a gente tem a preservação na ressonância do osso subcondral, né, que difere um pouco da classificação na artroscopia. E o grau 4, quando a gente já tem alteração do osso subcondral. Então, a gente tem edema, cisto, outros achados ósseos. Uma coisa que muitas pessoas perguntam para a gente são sobre as fissuras de baixo sinal, que a gente chama de dark lesions. Essas fissuras são, ao invés de ter alto sinal, então a gente vai ter um baixo sinal, como se fosse o sinal do ligamento, do tendão. E as pesquisas recentes têm mostrando que ela tem uma associação, assim, é um preditor de condropatia, né? Então, é um sinal de degeneração, principalmente em pacientes mais velhos, que essa relação aumenta. Em pacientes jovens pode ser só um achado de imagem mesmo. Esse aqui é um artiguinho legal que eu peguei, então, para a gente basear a aula e falar um pouquinho de lesão osteocondral. Então, quando a gente fala de defeito osteocondral, a gente pode ter várias causas levando a esse defeito. Então, a gente tem que raciocinar ali no caso clínico o que está levando a esse defeito osteocondral. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma fratura osteocondral aguda, com impactação óssea aqui, né, causada pelo trauma mesmo, aqui uma impactação. A gente pode ter uma fratura subcondral por insuficiência, que vai levar a um colapso ósseo. A gente pode ter uma necrose avascular, que nada mais é do que um infarto ósseo na superfície articular, que também pode levar a um colapso, e aí levar a um defeito osteocondral. A gente pode ter a osteocondrite dissecante, que é uma alteração idiopática do osso aqui subcondral. Então, primeiro afeta o osso e depois a cartilagem. E aí, quando tem um fragmento instável, ele pode destacar e levar também a um defeito osteocondral, ou na osteoartrite também, formação desses cistos subcondrais. Então, eu peguei uns casinhos aqui para mostrar. Que é um paciente jovem, adulto jovem, com lesão aqui do ligamento colateral medial. Então, primeiramente, o que a gente vê? A gente vê aqui um edema do platô tibial, que a gente chama de contusão. Aí a pessoa fala, por que isso aqui não é uma fratura na ressonância, né? Uma dúvida que as pessoas têm. Então, a gente vai chamar de contusão quando tem uma microfratura do trabeculado. Então, a gente vai manter o contorno ósseo, no T1 a gente não vai ver sinal de fratura, assim, não vai ter linha de fratura. Que é diferente aqui do côndilo femoral, que a gente vê, uma linha de hipossinal aqui, tanto em T1 quanto em D2, no curvilínea, né? E
lembrar que o T1 vai ser sempre melhor para ver, porque nesse caso a linha de fratura está com baixo sinal no T2 também, porque a gente tem um componente de impactação óssea, mas muitas vezes de impactação do trabeculado, mas muitas vezes esse sinal vai ser alto, então vai se confundir com edema. Então, olhar sempre no T1, né? O T1, lembrando, é quando o osso está branquinho. E para mostrar que nem toda lesão é de cartilagem também, né? Então, nesse caso aqui, a cartilagem estava preservada, então, nesse caso, a gente chamaria só de uma fratura subcondral e não osteocondral. Que é diferente desse caso aqui, que aí seria uma fratura osteocondral. Então, a gente tem uma impactação do osso, a gente vê que tem deformidade da superfície óssea, associada também com um tracinho de fratura aqui subcondral curvilínea, e o local típico aqui associado com lesão, né, do LCA, que é o côndilo femoral lateral, que era de carga. Um outro caso aqui de injúria osteocondral traumática aguda também, nesse caso, além da impactação, além do traço de fratura, a gente também vê uma descontinuidade aqui da placa subcondral, da cartilagem, levando à formação de um fragmento ósseo. Como é que a gente vai diferenciar da fratura subcondral por insuficiência? Então, ao contrário da lesão traumática, então a gente tem um osso normal, né, um trabeculado normal, e a gente tem um trauma de alto impacto, aqui não, a gente vai ter um trabeculado fraco e um impacto, muitas vezes, irrelevante. E o achado vai ser, então, praticamente igual. Então, a gente tem aqui um traço de fratura subcondral, aqui se estendendo para a superfície articular, bastante edema da medular óssea. Lembrar que esse achado aqui, ele assusta, mas ele não tem valor prognóstico. E aqui uma lesão meniscal, porque essas lesões de insuficiência, elas estão muito associadas com lesões meniscais. Então, esse paciente aqui não está mostrando, mas ele tinha uma lesão radial de raiz e que o menisco está extruso, né, em relação ao espaço, à interlinha articular. Um outro caso de fratura por insuficiência, uma outra forma que pode ser vista, que a gente olha na ressonância e tem esse aspecto aqui de espessamento assim, da cortical óssea. Esse espessamento nada mais é do que vai traduzir essa área de hipossinal, vai traduzir uma área de osteonecrose entre a fratura e a superfície articular, que isso vai levar a um calo ósseo, um tecido de granulação, que na ressonância vai dar esse aspecto de espessamento. Aqui também é associado a uma lesão meniscal. E aqui, nesse caso, é um caso de fratura de insuficiência evoluindo para uma osteonecrose secundária, que a gente conhece como SONC. Então, além daqueles outros achados, a gente vai ter aqui um colapso da superfície articular, a gente vê uma depressão aqui da placa subcondral e a gente vê uma fenda líquida preenchendo a fratura, né? Formação de um fragmento. Então, além da fratura de insuficiência, a gente vai ter aqui uma osteonecrose associada. Quando a gente fala de osteonecrose primária também, que eu estava falando, que pode levar a esse defeito osteocondral, é isso. Então, a osteonecrose nada mais é do que o infarto, e quando a gente vê o infarto da medular óssea, o normal é a gente ter a preservação do sinal aqui do osso, né? Então, a gente vê que no T1, o sinal tem que estar preservado, no T1 está branquinho, né? Que é o sinal da gordura normal. O que é muito característico é esse halo de hipossinal aqui, né? Que representa a esclerose, né? A interface entre o osso infartado e o osso normal. E a gente também pode ver uma linhazinha de hipersinal, que ela representa o tecido de granulação, que a gente vai ter o sinal do duplo halo, que também é bastante famoso. E no caso aqui, no côndilo femoral, a gente vê que já perdeu esse sinal da gordura normal, está tendo um colapso aqui do osso, então está preto, né? Então, era para estar branco, está preto, então tem um colapso aqui do osso subcondral. A osteocondrite dissecante, então, vai ser uma alteração idiopática, diversos fatores, né, que são estudados, do osso subcondral. Então, a patologia começa no osso subcondral com a cartilagem preservada. E com o decorrer da progressão da doença, vai se estendendo para a cartilagem, podendo ter instabilidade, que eu vou falar superficialmente dos critérios, e destacamento do fragmento ósseo. Na ressonância, nem queria muito entrar em detalhe disso, mas aqui são os principais fatores de instabilidade que a gente vai ver na imagem. Então, esse sinalzinho, essa fenda de alto sinal entre a lesão e o osso normal. A gente pode ter esses cistos com sinal líquido também, né, subjacentes à lesão. E extensão, né, levando essa descontinuidade aqui da placa subcondral, aqui da cartilagem, ou também destacamento do fragmento, que aí fica bem óbvio, com preenchimento líquido aqui do defeito osteocondral. Esses achados juntos têm sensibilidade e especificidade de 100%,
E caso o esqueleto seja imaturo, então em pacientes mais jovens, a gente tem os outros critérios para aumentar a especificidade, mas eu não entrei em detalhe aqui também. Então, o caso típico aqui de osteocondrite dissecante já instável, né, com fragmento instável, num local bem típico, que é essa área lateral do côndilo femoral medial, aqui da área de carga. Então, a gente vê essa fenda líquida aqui entreposta entre o fragmento aqui e o osso subjacente, cisto subcondral. Então, uma lesão tipicamente instável no local mais típico que tem da osteocondrite dissecante, né, que é essa região lateral do côndilo femoral medial. E lembrar também das lesões relacionadas à artrite. Então, aqui nesse caso, a gente tem um caso típico de afilamento condral difuso, edema subcondral, que na verdade a gente chama de edema, mas não é edema, a grande maioria das vezes é hemorragia associado com fibrose e alterações vasculares, com cisto subcondral. Aí eu coloquei só uma miscelânea de outros casos, assim, só focando no joelho do corredor, né? Então, a síndrome do trato iliotibial, que é uma causa bem comum de dor na região lateral do joelho do corredor. Como que a gente vai ver na ressonância? Bem simplesinho. Então, a gente tem aqui o côndilo femoral lateral, essa linhazinha que passa do lado aqui é o trato iliotibial, e está alterado aqui é que tem esse edema, né, esse sinal líquido entreposto entre o trato iliotibial e o côndilo femoral lateral. O que acontece é quando o paciente tem a flexão do joelho, essa banda, esse trato iliotibial, ela vai deslizar posteriormente no côndilo femoral, e se ele estiver apertado, vai gerar um atrito ali, gerando esse achado aqui que pode causar bastante dor, né? Então, aqui no plano coronal, né, esse edema aqui entreposto, aqui um caso um pouco mais exuberante, com formação até de uma bursite adventista, né, que a gente fala dessas bursites adventistas, que é a formação dessas bursas falsas em locais que a gente não tem bursa, essas coleções líquidas, né, aqui no caso no tecido subcutâneo subjacente. Coloquei um caso também aqui de fratura de estresse, que no joelho, onde a gente mais vê, nessa região aqui, nessa metafisária proximal da tíbia, né, medialmente. Então, o que a gente vai ver? Edema ósseo, da medular óssea, a gente pode ver edema de partes moles, e nesse caso a gente vê um traço de fratura, caracterizando uma fratura de estresse. Se a gente não tivesse o traço de fratura aqui, tivesse só um edema aqui, bem típico nessa localização, a gente falaria só de alteração por estresse, não de fratura de estresse. Um outro achado também que as pessoas perguntam bastante, que é a ROFIT, né, esse edema superlateral da gordura de Hoffa, bastante associado com instabilidade. Só para lembrar que muitos pacientes têm esse achado, estão assintomáticos, então nem sempre justificar a dor do paciente com esse achado. E também, alguém falou alguma coisa? E também o edema da gordura suprapatelar, que quase sempre também o paciente assintomático é só um achado de imagem. Coloquei na miscelânea também tendinopatia do patelar, né, que também é causa de dor em pacientes corredores. Como curiosidade, então, o local típico da tendinopatia vai ser nessa região proximal e profunda do tendão patelar, mas só lembrar que na ressonância nem tudo que é autossinal aqui na origem do patelar vai ser tendinopatia. Então, esse sinalzinho regular, acometendo até cerca de 50% da espessura do tendão, é normal em quase todos os pacientes. Então, ele só vai significar uma insinuação ali de tecido fibrovascular, tecido conjuntivo, adiposo. Então, não é tendinopatia. E também a tendinopatia do quadríceps, que também já é bastante comentada, que a gente viu um alto sinal na inserção aqui do quadríceps no polo superior da patela. É um pouco menos frequente que a tendinopatia do patelar, mas em população mais velha e também associada a doenças crônicas, sistemas, nem sempre lesão esportiva, né, física. É isso. Obrigada.